Eu tava querendo ouvir um pouco aí, eu acho que a história da NVIDIA é impressionante, né? Não sei, dei uma olhada ali por cima, eu não conhecia, né? Fiquei sabendo mais quando entrou no hype, assim, realmente, mas eu fui olhar a história do empreendedor ali, acho que é uma história de resiliência, é absurdo ali. Eu fiquei impressionado realmente com o que rolou. Vocês chegaram a ter um investimento grande ali? Se você puder compartilhar a tese que vocês tiveram ali. E só de NVIDIA, um negócio que a gente não pegou NVIDIA aqui no Market Makers, mas a gente foi no evento da Berkshire esse ano, né, lá em Omaha, e a gente participou de alguns painéis pré-evento, e um dos apresentadores lá um dos painéis apresentados, ele estava mostrando o movimento dos insiders, né, que são o movimento de compra e venda das ações de quem faz parte da empresa, né? E sem falar qual era a ação, que era a NVIDIA, ele mostrava a quantidade de ações que os insiders venderam meses antes do grande rally. O argumento dele era qual, né? Que até ao longo de 2022 até 2023 foram vendidas muitas ações, e aí logo depois veio o super É, estouro ali, e o argumento dele era, às vezes, até quem está dentro da empresa não não tem sabe. noção da oportunidade que estava diante. Meio que quase como para acalmar, muita gente não pegou isso ali da NVIDIA, mas imagina quanta gente dentro da empresa vendeu a ação da empresa e não pegou toda essa pernada de alta dela aí. Boa. Começo? Por favor. Boa. NVIDIA, a gente, a gente fala que a gente tem NVIDIA, pegou pequeno esse ano, mas a gente fala que é o nosso maior erro. Porque a gente tinha em 2020, e zerou na Crypto Crash, e não pegou o grosso do movimento. Esse ano a gente pegou NVIDIA com uma posição que era 1/5 da posição do índice. Então a gente pegou pequeno. Assim. Por que a gente acha que a gente errou? Assim, o que aconteceu? Assim? Acho que, primeiro, o fato é, a NVIDIA, em termos de crescimento, foi o crescimento mais rápido, acho que da história de uma empresa do tamanho dela. Acho que ela cresceu 400% ano contra ano. E então, assim, é um crescimento tão alto que era muito difícil qualquer analista, incluindo a gente, colocar isso no Excel. Por mais otimista que a gente fosse, a gente não conseguia fazer isso. E qual que é a dificuldade, na minha opinião, de ter comprado a NVIDIA lá atrás e carregado, né? Porque tem alguma, que entra um pouco no teu ponto de futurologia, que tem algumas tendências que tem aquele termo, o negócio é complicado, o negócio é rocket science. Tem coisas que são tão complicadas que é muito difícil para um investidor generalista, que eu me chamaria assim, entender por que o chip A é melhor que o chip B. Perfeito. O que aconteceu com a NVIDIA foi que você pega até 2022, vamos falar, 90% dos data centers no mundo eram construídos em cima da tecnologia x86 da Intel. Essa arquitetura de chip. Com o crescimento do machine learning, que é irmão da inteligência artificial, e principalmente com o trigger do ChatGPT, porque esses modelos de LLM, eles são muito matriciais, ele tem muita multiplicação de matriz. E esse tipo de workload computacional funciona muito melhor numa GPU do que numa CPU. Então, foi essa mudança. Os data centers no mundo estão deixando de ser x86 e estão passando a ser GPU. Como toda obra pronta, é muito mais fácil você explicar depois que aconteceu, né? Mas quando esse shift estava acontecendo, era muito difícil para uma pessoa um pouco mais leiga saber que a tecnologia do GPU seria a tecnologia que substituiria o x86 da Intel. E tem um layer adicional de dificuldade, na nossa opinião, na tese, que é a NVIDIA tem 4 clientes, que são 90% da receita, são as Big Techs. E todas as Big Techs, Meta, Google, Amazon e Microsoft, têm uma parte enorme da pesquisa e desenvolvimento dedicadas a substituir o chip de NVIDIA. Então a forma como a gente olhava era, tem um negócio super complexo, eu entendo o conceito da migração da base computacional do mundo, mas esse cara tem uma receita muito concentrada, e como o Nardon estava falando, é um risco, toda empresa que tem uma receita concentrada é um risco. E não só isso, os principais clientes da empresa estão ativamente falando que vão concorrer com ela. O que aconteceu, olhando agora, foi que ela cresceu tão rápido, ela se tornou tão dominante, que talvez ela tenha conseguido se estabelecer como a vencedora dessa nova tecnologia.
E aí você tem outros detalhes, por exemplo, o Reels é um negócio que tem muito mais inteligência artificial em recomendação do que tinha o Facebook e o Instagram antes do Reels. Então, quando o Facebook virou para Reels, Parece muito mais parecido com o TikTok. para ser muito mais fácil, ele consumia muito mais GPU. Então você teve várias situações de contorno que fizeram com que a NVIDIA acontecesse o que aconteceu. Como que a gente capturou bem essa tendência foi que a gente comprou quem vendia par. A gente comprou a TSMC. Todo chip da NVIDIA é fabricado pela TSMC. A NVIDIA não produz nada, ela faz o design e manda para a TSMC. Então no momento que a gente comprou a TSMC, que a gente carrega há vários anos, que é uma das maiores posições, você estava exposto ao crescimento do setor, como da NVIDIA também, sem tomar todo esse risco conjuntural que eu estava falando. Então, a gente ganhou muito menos. Se a gente tivesse a posição que a gente tinha em TSMC e NVIDIA, eu já estaria nem aqui. Eu ia até falar isso. Ia faltar gestor para falar com a gente. Mas pegamos um pouquinho ali. Mas deu. Sensacional. Muito bom. Você quer que eu comente o quê, cara, Não, sobre a mas- NVIDIA? acho NVIDIA que- eu jogava em 1995, colocava a placa de vídeo lá da Impressionante. NVIDIA. O Se empreendedor, você tiver um... o empreendedor é muito bom, pô, é o que você falou. Uma Sim. resiliência de capacidade de mudança de produto e surfar essas novas ondas muito grande, pô. Lá atrás era placa Quase de vídeo. quebrou várias vezes. Né? Placa de vídeo, daí depois, pô, ele soube surfar muito bem parte de cripto, e agora o OpenAI, então assim, não adianta você ser só bom, você também tem que ter sorte, né? E o que quer dizer ter sorte? No fim do dia, trabalhar duro, fazer o que tem que ser feito, observar as tendências de mercado e, cara, colocar a tua empresa para aquele lugar e, pô, quando vem uma onda gigante, você tá lá pronto para surfar ela. Igual ele teve, pô, o cara é muito bom mesmo. Sem sorte, você não atravessa nem a rua, né? Com sorte, você atravessa o mundo.